Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Vamos aqui louvar o nosso Deus com a nossa transmissão, nossa leitura do Evangelho para este dia 28 de abril de 2021, qual a cor litúrgica é branco, é a quarta semana da Páscoa, é quarta-feira. Nós vamos iniciar hoje o dia do Santo, mas nós teremos aí a leitura dos santos do site do Vaticano, qual são dois santos, a leitura de dois santos. E na sequência nós vamos então da maneira que já temos costume, da maneira costumeira aí de fazermos a leitura. Então vamos aclamar o nosso Deus com muita fé, com muita esperança, porque os dias de hoje estão difíceis, principalmente aqui no nosso Brasil. Cada dia ainda está mais difícil, mas com a ajuda de Deus poderemos vencer. Aqueles que acreditam que Deus pode estar conosco na vitória, poderemos vencer. Aclamemos o nosso Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, ilumine a nossa trajetória. Vou levantar aqui um pouquinho para melhorar. Ok. Então, hoje temos São Pedro Chanel, sacerdote e mártir da Oceania. E temos também São Luís Maria Grignon de Montfort, presbítero da Companhia de Maria. E o primeiro santo diz o seguinte, voltando aqui, São Pedro, primeiro mártir da Oceania, era sacerdote diocesano e depois marista. Exerceu seu ministério entre os camponeses de Auvergne, Rhône-Alpes, na França, e os indígenas no Pacífico. Devoto à Virgem, sempre quis ser missionário. Faleceu em 28 de abril de 1841. Pedro Pierre, em francês, nasceu em Coué, na França, em 12 de julho de 1803 e batizado pelos seus pais, ricos agricultores, em 16 de julho. Memória litúrgica da Bem-aventurada Maria do Carmelo. Em toda a sua vida manteve uma constante devoção a Nossa Senhora. Pedro era um menino simples e educado. O pároco de Cras-sur-Reixoz, abade João Trompier, notou que ele tinha vocação para o sacerdócio. Por isso convidou a frequentar a escola preparatória do seminário da sua paróquia, onde foi bem recebido em 11 de novembro de 1814. Em plena adolescência, Pedro apaixonou-se pelas cartas que chegavam dos missionários. Assim começou a amadurecer a sua vocação para as missões. No dia da Crisma, escolheu como seu segundo santo protetor São Luís Gonzaga. Assim quis ser chamado Pierre Louis ou Pedro Luís, ao saber que sua mãe o havia consagrado a Nossa Senhora antes do seu nascimento. Acrescentou também o nome de Maria aos seus dois nomes, ficando Pedro Luís Maria. A missão, um sonho a ser realizado.
Ao entrar para o Pedro Luiz Maria dedicou-se com afinco aos estudos, mas ficou conturbado pela dúvida e incerteza sobre a sua escolha de vida, que conseguiu superá-las com a oração. Sobretudo, em 15 de julho de 1827, Pedro foi ordenado sacerdote e nomeado vice-pároco em Ambéry e, a seguir, pároco em Crozet. Porém, jamais deixou de nutrir seu sonho de ser missionário. Por 2 vezes consecutivas pediu ao seu bispo para partir em missão, mas o pedido lhe foi negado. No entanto, o padre Jean-Claude Colin, que com outros sacerdotes diocesanos fundou a Sociedade de Maria. Entre os principais carismas da nova congregação religiosa essa obra de evangelização do mundo não cristão. Pedro notou seu profundo vínculo com Maria e o ideal da missão. Então, sentindo-se em casa, decidiu tornar-se marista. Da França à Oceania, a longa viagem rumo ao mundo desconhecido. Em 1835, a Santa Sé pediu à Diocese de Lyon para enviar missionários à Oceania, um convite que envolveu também os maristas. Os religiosos, por sua vez, também aceitaram a Santa Sé que a sua congregação fosse aprovada primeiro. De fato, a aprovação da Sociedade de Maria ocorreu em 29 de abril de 1836. Pedro foi um dos designados para partir em missão Pierre. Emitiu seus votos religiosos em 24 de setembro, dia de Nossa Senhora das Mercês. Um mês depois, aos 33 anos, partiu de Le Havre com o irmão Delorme. Foi necessário mais de 1 ano para chegar ao arquipélago de Horn, depois desembarcar na ilha de Futuna. Os 2 sacerdotes apresentaram-se ao rei Niulik, que lhes ofereceu hospitalidade em sua própria casa. Desde então, Pedro começou a se adaptar aos costumes da ilha e a aprender a língua local. Após um mês da sua chegada, em 8 de dezembro de 1837, celebrou secretamente a primeira missa que construir para ele e o irmão Delorme. Não podendo ficar escondido, seus parentes para a missa do Natal, à meia-noite do Natal, que foi uma grande festa. A notícia da missa natalina do padre Chanel espalhou-se logo por toda a ilha, tanto que muitos foram até a cabana, transformada em capela, pedir ao missionário para repetir a celebração. O primeiro mártir da Oceania. Com o passar do tempo, o padre Pedro Chanel começou a visitar as aldeias da ilha, aproximar as pessoas, cuidar dos enfermos e idosos, destacando-se por sua bondade e mansidão. Em 2 anos, tendo ficado muito conhecido em Futuna, muitos começaram a se interessar pela religião do sacerdote. Alguns, sentindo-se preparados, pediram para ser batizados. Entretanto, a fama dos religiosos começou a irritar o rei Niulik, que, ao temer pela sua autoridade, passou a impedir o ministério dos missionários, a ponto de serem obrigados a deixar a ilha. O soberano fez com que fossem insultados, maltratados e roubados. Mandou perseguir os catecúmenos e os sacerdotes até ficarem sem ter o que comer. Não obstante, Pedro manteve sua paciência e humildade e não desanimou. Ao saber da conversão do seu filho primogênito, o príncipe Meitala, o soberano entrou em pânico e, muito irado, reuniu os membros da família e decidiu mandar matar o padre Chanel, confiando a execução ao seu genro, Musumuço. Assim, em 28 de abril de 1841, o missionário foi massacrado.
tornando-se o primeiro mártir da Oceania. Com esta execução, o rei pensava ter erradicado definitivamente a nova religião da ilha. Pelo contrário, no ano seguinte, outros missionários chegaram a Futuna e construíram uma igrejinha no lugar do martírio. Em 1844, todos os habitantes da ilha já tinham se convertido ao catolicismo. Em 17 de novembro de 1889, o Papa Leão XII beatificou o padre Pedro Chanel e em 12 de junho, o Papa Pio XII o canonizou, concedendo-lhe o título de protomártir e padroeiro da Oceania. São Pedro Chanel, rogai por nós. Então, nós fizemos aqui a leitura de São Pedro Chanel, o sacerdote e mártir da Oceania. Aí nós temos a leitura de São Luís Maria Grignon de Montfort, que será um pouco mais curta, mas terá aí nós vamos fazer a postagem da sua história mais completa. São Luís Maria Grignon, presbítero, fundador da Companhia de Maria. São Luís Maria, devoto de Nossa Senhora e da Cruz, celebrado em 28 de abril, é autor do famoso Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. No século XVIII, o santo francês fundou congregações e inspirou associações laicais. Suas relíquias são veneradas em Saint-Laurent-sur-Sèvre, lá na França. Eu não acho que uma pessoa possa ter uma união íntima com o nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem não tiver uma grandíssima união com a Santíssima Virgem. Eis o fundamento da espiritualidade de Luís Maria Grignon de Montfort. Toda a nossa perfeição, escreveu, consiste em ser conforme, unidos e consagrados a Jesus. Imitar Maria quer dizer seguir a criatura mais conforme de Jesus. Luís Maria Grignon, segundo de 18 filhos, nasceu no dia 31 de janeiro de 1673, em Montfort-sur-Meu, em uma família profundamente cristã. Ali, apenas poucas semanas após ter recebido o batismo, um dia depois do seu nascimento. Muito bem. São Luís Maria de Grignon de Montfort, rogai por nós. Nós temos aí o complemento desta leitura de São Luís Maria Grignon, que nós vamos colocar aí na postagem. Vamos então à nossa primeira leitura desta quarta-feira, dia 28. Aqui a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 24 ao 13 e o 5a. Naqueles dias a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu vos chamei.
Então eles jejuaram e rezaram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Palavra do Senhor. E eis aí que cada um tem sua tarefa de divulgar aí o nome de Jesus Cristo em todos os lugares possíveis e aonde der também nos impossíveis. E nós vamos então ao Salmo deste 28 de abril, quarta semana da Páscoa, quarta-feira, que é o Salmo 66. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Este Salmo 66, na sua versão responsorial, qual amanhã teremos aí nas celebrações, nas missas, nas nossas santíssimas igrejas católicas. E o Salmo 66, na sua íntegra, Deus abençoa a terra do seu povo. Deus abençoa a terra do seu povo. Do mestre de canto com instrumentos de corda, salmo, cântico. Deus tenha piedade de nós e nos abençoe, fazendo a sua face brilhar sobre nós, para que na terra se conheça o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Que os povos te celebrem, ó Deus, que todos os povos te celebrem. Que as nações se alegrem e exultem, porque julgas o mundo com justiça, julgas os povos com retidão e governas as nações da terra. Que os povos te celebrem, ó Deus, que todos os povos te celebrem. A terra produziu o seu fruto, é o Senhor nosso Deus que nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. É o Salmo 66, a terra do seu povo, porque ela é que lhes dá o fruto. A terra dá o fruto para a subsistência do povo de Deus, porque a terra é abençoada por Deus. Evangelho de Jesus Cristo, 28 de abril de 2021, quarta semana da Páscoa, quarta-feira, cor litúrgica branco. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 12, versículos de 44 a 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz:
Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Quem me vê, vê o Pai. Tudo o que eu digo foi o Pai que me disse para falar. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou, o Pai. Quem me vê, vê aquele que me enviou, o Pai. Cristo está em Deus, Deus está em Cristo. Como o próprio Jesus diz, quem vê a Cristo está vendo a Deus. O Filho é o Pai. E o Pai é o Filho. Pai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o próprio Deus, nos ensine todos os seus passos,
para que nós possamos andar por onde ele andou, para que nós possamos fazer o bem que ele fez, para que nós possamos também estar junto ao Pai, no céu, no dia da sua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Esta aí foi a nossa leitura. Que retornamos amanhã com a nossa leitura e agora nós vamos então às manchetes do site do Vaticano e em seguida aos aniversariantes do dia para parabenizá-los. Então aqui temos nas manchetes a primeira: Cassari, a violência não deve obscurecer o bem que existe na África. A oração do Papa pelo Carla Sari, missionário ferido em Rumbeck. Aquele missionário que estávamos lendo, o padre tem uma oração para o Papa, tem uma oração para o padre. A oração do Papa pelo padre Carla Sari, missionário ferido em Rumbeck. Francisco reza o missionário italiano ferido no Sudão do Sul. O padre Carla Sari foi transferido para um hospital no Quênia para receber tratamento apropriado, enquanto o presidente Salva Kiir pede uma rápida investigação. O Papa reza por Christian Carla Sari. Foi o diretor da sala de imprensa vaticana, Matteo Bruni, quem informou sobre a preocupação do Santo Padre pelo missionário comboniano, de 43 anos, ferido em um ataque no Sudão do Sul, que o próprio Papa havia escolhido em 8 de março passado como bispo para a diocese de Rumbeck, cidade com maioria dinka, uma das etnias mais numerosas do país. O padre Carla Sari foi recebido com alegria naquela cidade em 16 de abril passado. O comboniano vicentino está fora de perigo. Neste momento se encontra em um hospital de Nairobi, onde foi submetido a uma transfusão, após ter sido baleado na perna por 2 homens que entraram em sua habitação 2 noites atrás. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, pediu às autoridades locais uma rápida investigação do ataque que leve à captura dos criminosos que feriram o padre Christian. As autoridades não permitirão, disse Salva Kiir, que a ação de uns poucos criminosos condicione os projetos da igreja. O perdão do padre Carla Sari. Perdoou quem atirou em mim. Perdoo quem atirou em mim. Foram as primeiras palavras do padre Carla Sari, cuja ordenação como bispo está agendada para o próximo dia 23 de maio. O missionário então convidou as pessoas a rezarem não por ele, mas pelo povo de Rumbeck. Disse que sofre mais do que eu. Padre Christian é o bispo italiano mais jovem do mundo, colocado à frente de uma diocese que era guiada também por outro missionário comborniano, Padre Massolari, que morreu em 2011, poucos dias antes da declaração de independência do Sudão do Sul. A partir daquele momento, a diocese de Rumbeck ficou vacante.
motivo desconhecido. As possíveis razões por trás do ataque ainda são desconhecidas. 24 pessoas foram presas até agora como suspeitas. As investigações não apontam na direção de um roubo que deu errado, uma vez que não houve roubo. Os primeiros a ajudar o padre foram os agentes de saúde da organização Médicos para a África, QAM, Médicis pour Afrique QAM, cuja estrutura se encontra próxima à Cúria, o que lhes permitiu intervir rapidamente e evitar o pior. A região de Rumbek tem sido dilacerada há anos por conflitos tribais que poderiam estar na origem do ataque contra o religioso. Eis aí então a leitura completa dessa reportagem do padre Christian Carlassari, que sofreu um atentado aí no Sudão do Sul, na África. E seguindo então as manchetes, em 3 de maio, consistório para 7 canonizações, incluindo Charles de Foucauld. Ok. No coração do Papa, a dignidade das pessoas presas e dos idosos. Venezuela, cardeal Parolin preside beatificação do Dr. José Gregório na sexta-feira. Café Bruno na Tailândia, aroma e solidariedade em respeito à criação. São João Paulo II e São João 23, santos há 7 anos. Naquele dia, 4 papas na Praça São Pedro. Há 7 anos, no dia 27 de abril de 2014, no Domingo da Divina Misericórdia, o Papa Francisco canonizava João Paulo II e João 23. Muito bem, estas aí então algumas manchetes do site do Vaticano, e nós voltaremos então na próxima transmissão com mais notícias aí do site do Vaticano, com mais manchetes do site do Vaticano. Vamos agora aos aniversariantes, e nós temos hoje Dina Antunes, que é do dia 27. Dina Antunes, dia 27. E temos também dia 27, Laura Garcia Santana e Anderson Boaz. Laura Garcia Santana e Anderson Boaz. Que Deus encha de luz os seus caminhos e que vocês possam alcançar todos os objetivos, passando por tudo que leve ao conhecimento do Divino Deus. Assim, vocês buscarão os seus objetivos e ainda deixarão por onde passam uma palavra de amor, de paz, de Deus. Parabéns, felicidades, estejam sempre na paz do Senhor. Abraço para todos, até amanhã, tenhamos uma boa noite, tchau.